chamo Daniel, tenho 10 anos. E um tempo atrás Deus me deu um sonho do céu. A gente estava na igreja, no começo do sonho a gente estava na igreja, num dia qualquer. Daí começou uma tempestade. Eu fui pra fora ver, estava ventando e ficou escuro de repente, mas estava de dia. E nesse momento abriu uma luz no céu. Quando eu reparei, a gente estava lá, no céu. Tinha muitas pessoas lá já. Tava todo mundo vestido de branco, com um cinturão dourado. E tinham na nossa frente 3 grandes portões. Cada portão tinha 2 anjos. E ali, os anjos falavam que era o céu. E para cada pessoa eles davam uma coroa de prata pra gente entrar. E eles também estavam vestidos de branco, que nem a gente. E em cima dos portões tinha um arco-íris gigante de muitas cores. Depois disso eu entrei e eu vi muitas coisas. Eu vi casas de ouros, vi rua, e no fundo lá onde eu estava olhando tinha um trono e outros tronos juntos. Ali eu vi também a rua principal. Ela era de ouro, só que transparente. E de algum jeito eu sabia que ela era de ouro. Ao lado ali da rua estava um rio. Ele era cristalino. Eu cheguei perto dele e tomei água. Ela era fresca e era boa de tomar. No rio, quando eu olhava, dava pra ver o fundo dele, que eram de pedras que brilhavam muito, de várias cores. Não me dava pra ver os peixes que nadavam ali, de tão transparente que ela era. E ainda tinha a ponte que atravessava o rio e que continuava a rua principal do outro lado. Daí eu continuei seguindo pela rua e eu vi as casas, né? Elas eram todas de ouro e diferentes. Quando eu entrei em uma, ela era tipo bem bonita, no lugar da televisão, né? Claro. Tinha uma janela bem grande que dava vista pro trono. E as outras janelas davam vista pro rio e para outros lagos e rios também. Mas o principal era o Rio da Vida, o maior. Depois eu fui em outra casa que parecia por fora diferente. Mas quando eu entrei era idêntica à outra. Eu lá vi pessoas comendo, né? E daí eu vi um frango ali em cima. Então eu peguei e comi. Então depois que eu saí da casa, depois de comer o frango, né? Eu saí, fui para outra rua, não na rua principal. E essa rua era feita de pedras. Eu acho que eram pedras preciosas, que nem as do fundo do rio. Continuei indo e eu vi pessoas em gramados se prostrando. E mais pra frente tinha um trono muito alto e tinha uma luz, que era Deus. Do lado, um pouco mais para baixo, tinha Jesus. E tinha uma coroa de ouro diferente da nossa, que era de prata. Ele também vestia um manto branco que brilhava bastante. E ao lado do trono de Jesus, formando um semicírculo, tinham mais muitos tronos, que também eram luzes brilhando. Daí eu vi que embaixo dos tronos eram iguais. Era tipo de vidro também, só que de ouro também. De ouro transparente. Mas debaixo do trono de Deus e de Jesus, não. Era o rio. Dali que saía o rio. Era a nascente do rio, era o trono. Tipo, vinha na minha direção o rio e mais pra trás. Eu continuei seguindo pelas ruas que passavam em volta do trono, que também era a rua principal. Eu segui, vi que o rio continuava ali, né? E eu vi que alguns metros dali tinha uma grande árvore, gigante, tipo, o tronco dela era tão grande que parece a sala de uma casa. E ela era muito alta também, tinham vários frutos nela. E passava ao redor dela, o rio da vida passava ao redor dela, dando a volta nele. Daí tinham várias frutas, né? Inclusive eu peguei uma maçã, comi e fui andando. E também as folhas eu vi e de repente eu sabia que ali era a árvore da vida e que as folhas dali nunca caíam. Daí, como eu sabia que ali era a árvore da vida, porque eu ouvi uma voz, tipo, grave como trovão, falando pra mim que ali era a árvore da vida. Depois eu segui com a minha maçã que eu peguei, né? Eu continuei indo e vi clareiros, tinham vários espaços abertos. Era uma floresta, não era mais rua, era trilha. Passaram animais e passou um leão e eu passei a mão nele, que eu sempre quis fazer isso. Daí eu continuei nas clareiras e eu vi que tinham pessoas conversando, sentadas no gramado. E crianças brincando também. Daí eu continuei indo, depois eu segui na floresta, né? E eu vi nela que tinha várias clareiras, com pessoas conversando, sentadas no gramado e crianças brincando. Nessa hora eu ouvi uma voz
que dizia que todos ali tinham menos de 30 anos, que todos ali eram jovens. E também eu vi animais passando, tanto selvagens como domésticos. Eles eram mansos, eles não faziam nada. Eu até passei a mão no leão, que eu sempre quis fazer isso. Daí ele ignorou e saiu. Eu também vi lagos, onde as pessoas iam beber água com jarros e outras coisas. Daí eu vi uma montanha bem alta e eu fui nela, seguindo a trilha que subia para ela. Lá tinham vários lobos e muita neve. Só que eu não tinha medo desses lobos, eu era de boa lá. E eu vi que também tinham árvores, tipo pinheiros, tipo em lugar frio. Eu subi mais um pouco, quando eu cheguei no topo, eu olhei, eu vi os muros. Eles eram muito largos. Dava até para andar em cima deles. Tinham até escadas para você poder ir neles. Que eles eram feitos de uma pedra bem lisa. Ela era dourada. E só que tipo, ela era um pouco transparente. Sabe aquela cor transparente? Então era daquele jeito. E daí eu reparei que em cada lado do muro, nos 4 lados, tinham 3 portões cada. E esses 3 portões também tinham anjos que pessoas entravam. E eu vi que cada lado também, onde cada lado tinha um portão, era uma estação do ano. Eu reparei que por onde eu entrei era verão e onde eu estava era inverno. Do outro lado, do lado esquerdo, era outono e no direito era primavera. Então eu desci da montanha e voltei pelo mesmo caminho que eu estava, só que um pouco diferente também. Eu vi também o que eu não tinha percebido, que bem num canto lá tinha uma escola. Ela estava sendo construída por guindastes. Ela era de prata, que nem a coroa. E estava escrito, estranhamente nela, estava escrito school, que é escola em inglês, né? Então, um pouco mais para trás tinha uma biblioteca. Só que ela não tinha teto, não tinha parede, não tinha porta, não tinha nada. Só tinham grandes prateleiras muito altas e largas, uma enfileirada atrás da outra. E nessas prateleiras tinham muitos e muitos livros. A gente até precisava de escada para poder pegar os livros que estavam altos. E lá no fundo, na última prateleira, tinha um livro bem grande em cima de algo parecido com um púlpito. Esse livro era dourado, grande e brilhava demais. E eu não consegui chegar muito perto ainda para ver. Depois eu saí, eu vi toda a cidade, eu passei pela cidade de novo, por onde eu entrei e saí o portão. E aí eu acordei com fome. Eu acredito que Deus me deu esse sonho para dizer que Jesus está voltando e a gente tem que estar preparado, porque o céu de verdade, a gente tem que se arrepender dos nossos pecados e também a nossa recompensa para a eternidade.